Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem, estamos chegando próximo ao final desse nosso primeiro módulo 1, que é o módulo no qual nós vimos propriedades dos fluidos. Então nós discutimos sobre massa específica, viscosidade, pressão de vapor, a gente falou tensão superficial e, de novo, essas são algumas propriedades relevantes dentro do curso, dentro desse nosso escopo de mecânica dos fluidos 1. É claro que existem diversas outras propriedades que são extremamente significativas dentro dos cursos de mecânica dos fluidos até mais avançados, ou outras disciplinas, como termodinâmica ou até análises químicas e biológicas, tudo bem? Mas dentro do escopo do nosso material aqui do curso de mecânica dos fluidos 1, essas foram as principais características que a gente estava analisando, tudo bem? Só que olha só, a gente estava discutindo então líquidos, a gente estava discutindo gases, a gente discutiu transformação de um para outro, propriedades dentro deles, A gente discutiu também a hipótese do meio contínuo, quando a gente vai trabalhar assumindo que o nosso fluido ele é ou não uma característica contínua, independente do fato dele ser composto por moléculas, porque esse é o ponto. Nós sabemos que os fluidos são compostos por moléculas, tanto os líquidos quanto os gases. Agora, como os fluidos se comportam, dependem justamente de como essas moléculas estão se comportando em função das características que elas estão, temperatura, pressão e por aí vai. Tudo bem? Então características como viscosidade, pressão de vapor, tudo isso vai estar associado então a esse comportamento molecular. E nós vimos que, para algumas condições, a gente pode ignorar o efeito das moléculas, ignorar o efeito de que a matéria é composta por moléculas e pensar que ela é de fato uma distribuição contínua de matéria, de maneira, Isso é mais um conceito matemático que permite com que a gente empregue ferramentas, por exemplo, de cálculo para conseguir fazer os nossos modelos de escoamento, tá bom? E justamente quando a gente trabalha nesses modelos, a gente tem essas propriedades. Então, dentro da hipótese do meio contínuo, a gente assume que as propriedades dos fluidos, então elas são características daquele fluido que vão estar se desenvolvendo, em função, então, apesar de serem em função das características moleculares, isso não importa, dentro do ponto de vista de propriedades do nosso meio contínuo, é uma propriedade do fluido e ponto final. Tudo bem? Agora, ao longo dos nossos desenvolvimentos, depois a gente vai começar a ver nos próximos módulos, principalmente quando a gente começar a trabalhar com as equações do movimento, que a gente vai começar a desenvolver uma série de equacionamentos e a gente em vários momentos vai começar a assumir uma série de hipóteses. Então em determinado momento a gente vai começar a lidar com um escoamento, a gente vai começar a, por exemplo, para aquelas condições, ignorar o atrito. Olha só, a gente vai começar a falar, o atrito para essa configuração é muito baixo. Nós sabemos que o atrito existe ainda mais dentro do nosso primeiro módulo. Aqui nesse primeiro módulo eu não posso falar que a viscosidade ela não existe. Nós temos várias aulas aqui, vários vídeos que nós deixamos aqui, só falando sobre a viscosidade, como medir o efeito da temperatura, qual é a natureza da viscosidade e como que a própria viscosidade é importante para definir que tipo de fluido nós estamos lidando. Então sim, a viscosidade existe, mas em uma série de configurações práticas, em condições práticas, a viscosidade ela tem um valor tão baixo perto de outros efeitos que são dominantes que nós podemos ignorá-la. Então nós podemos dizer que a viscosidade para essa configuração é tão baixa que eu ignoro. Tudo bem? Então nós vimos, quando a gente estava falando de viscosidade cinemática, por exemplo, a viscosidade cinemática da água é da ordem de 1 centstoke, que é da ordem de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. 10 a menos 6 é um valor muito baixo, tá? Quando a gente considera também outras ordens de grandezas que vão estar associadas. Isso vai ficar muito claro depois quando a gente for ver as nossas equações de movimento, que a gente vai comparar a viscosidade, termos viscosos, com outros termos, como gradientes de pressão ou até a gravidade. Então a gente vai ter realmente termos associados à variação, multiplicando então termos muito pequenos, contra termos da ordem da gravidade, da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então isso vai fazer com que em muitas situações práticas, de novo, a viscosidade possa ser ignorada. Além disso, em muitas configurações práticas, nós estamos lidando também com fluidos que não apresentam variação de sua massa específica ao longo do escoamento, tudo bem? Quando a gente pensa em líquidos, no caso vai água, por exemplo, a gente pode pensar, e não é tão difícil para a gente assumir, que nós estamos considerando um fluido com massa específica que seja constante. Então eu posso falar que o nosso escoamento ele é incompressível, por exemplo, porque a massa específica dele não varia ao longo do escoamento. Só que isso também pode acontecer, por que não, para um escoamento de um gás, desde que então as variações de velocidade que nós temos dentro do escoamento sejam pequenas, Então a gente pode considerar, ainda que você tenha um escoamento gasoso, que aquele escoamento seja incompressível, dependendo das velocidades que estão sendo levadas em consideração. Tudo bem? Dessa maneira, a gente acaba muitas vezes assumindo a hipótese de que o nosso escoamento em questão, o nosso fluido em questão, ele é, sem viscosidade, então ele não tem viscosidade, a viscosidade dele é tão baixa que eu vou falar que é zero, e 2, ele é incompressível.
Tudo bem? Ah, sim, e uma outra característica que é muito importante dentro dessas nossas análises é considerar que as características do fluido elas são isotrópicas, né? Então elas não variam em função de uma determinada densidade. Então eu tenho o mesmo fluido para qualquer direção, né? Essas propriedades do fluido elas são iguais para qualquer direção. Então se eu assumo que eu tenho fluido com essas características, um fluido tem propriedades isotrópicas, homogêneas e constantes, então ele não muda, né? Essas características dele não mudam. Ele é incompressível, então a densidade dele, de fato, então ela não muda ao longo do escoamento, e ele tem viscosidade nula, ele é um fluido invíscido que a gente fala, né? O escoamento invíscido, um fluido que não tem viscosidade, tá bom? Quando a gente junta todas essas características, a gente acaba definindo então um fluido perfeito, tá bom? A gente acaba chamando então de um fluido perfeito, um fluido ideal, muitas vezes chamado também, aquele fluido que ele é homogêneo, ele tem densidade, então massa específica constante, invariável, então ele é incompressível e ele tem viscosidade zero, tá bom? Isso vai ajudar muito no desenvolvimento das próximas equações que a gente vai ver nos próximos módulos. Claro que a ideia de um fluido ideal, ela é bem isso, ela é uma idealização, ela é um conceito, ela é uma teoria, né? Mas isso facilita muito e em muitas condições pode sim ser aplicado, dependendo da condição que você está considerando, tá bom? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por mais que nós saibamos que fisicamente a gente tem uma certa natureza, uma característica, nós podemos fazer modelos que saem um pouco dessa característica física original, real, né, para uma simplificação, desde que, é claro, a gente conheça os limites dessa nossa simplificação, fique sempre dentro dela. Então, para uma série de configurações, por exemplo, escoamentos de água, né, em uma série de condições, ou até escoamentos de ar em uma série de condições, nós podemos assumir sim que eu tenho praticamente um fluido incompressível, que eu tenho um fluido com uma viscosidade tão baixa, eu não tenho efeitos significativos de arrasto, eu não tenho separação do meu escoamento. Então todos esses efeitos que são consequências da viscosidade são desprezíveis perto de outros. Então eu posso assumir para aquele meu modelo um fluido sim ideal, tá bom? Então de novo, qual é o conceito de fluido ideal? É um fluido que tem características homogêneas, né? Então ele não tem variações dependendo da direção, ele é isotrópico nesse sentido, ele é homogêneo, então ele é igual em todos os pontos que ele tiver, a massa específica dele é constante e ele tem viscosidade zero, tá bom? Esse é o nosso fluido ideal. Esse fluido existe? Não. Esse fluido é uma idealização, mas de novo, em muitas vezes o nosso fluido pode ser considerado ideal para a resolução do nosso problema, tá bom? E isso ajuda muito no desenvolvimento das nossas equações, tá joia? Bem, fecho aqui essa parte conceitual do nosso primeiro módulo, a gente já viu várias propriedades, e encerra então trazendo essa conceituação esse conceito de fluido ideal, de fluido perfeito, tá bom? Já a partir do módulo 2, já na próxima aula, a gente vai começar então a ver características de estática dos fluidos, tá bom? Vamos discutir o que é conceito de pressão, vamos ver como é que se dão as distribuições de pressão em colunas de fluido, forças que vão estar associadas a superfícies imersas e por aí vai, tá bom? Mas eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Até mais!